O NJ está de volta. Cidadãos de 13 comunidades receberam no último dia 11 de maio uma homenagem da Câmara Municipal de Jacareí por desenvolverem trabalhos e atividades em prol do bem comum. O diploma de honra ao mérito foi entregue durante a sessão solene em homenagem aos líderes comunitários. A premiação acontece anualmente desde 2009. O plenário da Câmara ficou lotado na noite da última quinta-feira, dia 11, por familiares, amigos e comunidades que vieram prestigiar a sessão solene em homenagem aos líderes comunitários. É uma ferramenta popular muito interessante o papel do líder comunitário do município. Hoje em dia, o coletivo que articula, o coletivo que faz até o executivo pensar, e que ele também, de certa forma, ele cutuca o legislativo para que faça lei e que cuide do seu bairro, que valorize a cidade. E eu acho que é no trabalho lá da liderança, de cada liderança de bairro, que fortalece isso. 13 diplomas de honra ao mérito foram entregues aos homenageados indicados pelos vereadores. Representante do Poder Executivo, o vice-prefeito Edgar Sasaki destacou a importância dos líderes comunitários para a cidade. É um projeto muito importante para a nossa cidade, da Câmara Municipal, porque é um reconhecimento da liderança que existe no nosso município, que são tão importantes para que realmente possa trazer para a Prefeitura, para o Executivo, as reivindicações do bairro. Então, eles são muito importantes e eles têm que ser reconhecidos e homenageados. Então, está de parabéns, a Câmara Municipal está realizando esse evento aqui hoje. Escolhido por meio de sorteio, o vereador Luiz Flávio falou em nome dos demais colegas e enalteceu os trabalhos dos homenageados do município. Eu acho uma justa homenagem, porque os líderes comunitários ajudam muito nas realizações da nossa cidade. São lideranças que fazem o intercâmbio, que fazem o elo entre o bairro e a prefeitura municipal e os poderes da nossa cidade. Portanto, eles cumprem um papel fundamental para a nossa cidade, que é ajudar a ter uma cidade com mais qualidade de vida, uma cidade mais desenvolvida. Então, portanto, hoje aqui foi uma justa homenagem. Para o líder Luiz Gonzaga, a homenagem é reconhecimento e combustível para os líderes continuarem seus trabalhos. É muito importante, porque eu vejo assim que você fortalece para a missão seguinte. Eu acho que só aumenta seus anseios, sua vontade de continuar a missão. Instituído em 2009, o decreto legislativo que criou a homenagem aos líderes comunitários visa exaltar aqueles que se destacam e participam de atividades em prol do bem comum e interesse da comunidade. Um serviço que está implantado em muitas cidades do país, mas não chegou a Jacareí, é o Sejusc. Neste Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, são resolvidos com mais rapidez alguns assuntos que podem ir parar em processos judiciais. Mas há um impasse. Por que o Sejusc está demorando para funcionar no município? O repórter Rodrigo Romero conversou com representantes do Poder Judiciário e traz mais detalhes para você. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, existe em muitas cidades do estado de São Paulo, mas em Jacareí o serviço ainda não está disponível. Mas primeiro vamos entender o que é o Sejusc. Tem o objetivo de implantar uma cultura de pacificação, de ser um lugar que as partes que estão com algum problema com outra pessoa possam convidar essa pessoa a participar de uma audiência de conciliação ou de mediação e tentar resolver o seu problema sem ter que entrar no judiciário para isso. Então ele é importante, o Sejusc. Ele é importante, tudo que vem para agilizar para a sociedade civil é importante, mas desde que tenha atuação do advogado. O que a OAB rebate não é o Sejusc, até porque isso é uma questão de tempo só, a implantação em Jacareí. O que nós rebatemos, nós da OAB, é a ausência do advogado. A ausência do advogado. No ano passado, a então vereadora Rose Gaspar encaminhou um requerimento ao Tribunal de Justiça de São Paulo solicitando a instalação imediata de uma unidade do Sejusc em Jacareí. O serviço é um órgão do Poder Judiciário do Estado responsável por realizar sessões de conciliação e mediação de área civil, fazendária, previdenciária, de família ou dos juizados especiais, e é gratuito. Para este juiz do Fórum Jacareiense, é difícil implantar o Sejusc aqui no município. Jacareí é uma comarca de médio e grande porte. Para que seja instalado um Sejusc em Jacareí, não poderia ter uma estrutura pequena, né?
Nós estamos numa comarca com 9 varas, né? 2 de família, tem um juizado especial que tem um movimento grande. Se nós instalássemos um Sejusc com uma estrutura pequena, ele não daria conta, né? Como precisa de uma estrutura razoável, essa estrutura tem custos, né? E como nós passamos por uma crise e os governantes e até os empresários estão sempre procurando recursos, né? Aí dificulta, porque o judiciário também não tem um orçamento próprio, ele depende do orçamento que é votado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu não diria que o Sejusc seja necessário, eu entendo que ele seja útil. A vinda dele é uma questão de tempo. Ele vai ser útil desde que tenha atuação de advogados para ambas as partes. Porque a OAB entende que sem advogado não tem como se fazer uma conciliação justa e correta na forma da lei. Mas para o Judiciário, que já está às voltas com as obras paradas do anexo do Fórum, é bem difícil que isso aconteça. Pelo que se vê, a Pomba da Paz vai demorar muito para pousar aqui em Jacareí. O que a gente precisa passar para os cidadãos jacarienses é que não há necessidade de esperar a implantação do Sejusc. Eles podem se utilizar do OAB Concilia. Todos que têm processo na justiça, em especial na área da família, podem provocar o seu advogado para que ele induza a parte a comparecer e tentar essa conciliação, que é a mesma finalidade do Sejusc. O Brasil, se não for um dos maiores, é o maior país de litigância do mundo, né? É claro que esses objetivos maiores podem ter e têm como consequência uma diminuição de feitos no judiciário. Pelo menos de feitos que não precisariam estar no judiciário, né? E, consequentemente, vai livrar o judiciário para ter mais tempo e recursos para dar atenção àqueles casos que realmente devem estar nele, né? De alta complexidade ou que não há meio de solucionar pela via amigável. Pessoas acima de 45 anos têm até o dia 25 deste mês para participar da campanha de prevenção ao câncer bucal. Paralelamente à vacinação contra a gripe, a Prefeitura realiza uma ação preventiva à doença que, segundo dados da Sociedade Brasileira de Odontologia, atinge mais os idosos. Para aproveitar a presença das pessoas acima de 45 anos nas unidades de saúde do município, em função da campanha de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Jacareí realiza até o próximo dia 25 uma campanha para a prevenção do câncer bucal. Segundo dados da Associação Brasileira de Odontologia, os idosos são os mais atingidos pela doença. A supervisora do Programa de Saúde Bucal de Jacareí dá detalhes sobre o assunto. A doença atinge indivíduos acima de 40 anos, né? E os idosos, eles não têm muito hábito de vir à unidade procurar o cirurgião dentista, né? Então nós oportunizamos a campanha da vacinação da gripe, porque o número de vinda dos idosos acima de 60 anos é maior. Então a gente oportuniza e oferta o exame de saúde bucal, né, de prevenção ao câncer bucal para essa faixa etária. Ao chegar na UBS para receber a vacina da gripe ou outro atendimento, as pessoas são informadas da campanha e encaminhadas para o exame, como foi o caso da aposentada Maria de Fátima. É rápido, né? Fácil. E Renata explica que o exame é rápido mesmo. O exame é muito simples, a gente faz uma inspeção visual e palpação das estruturas da boca, né? E também passa orientações sobre hábitos saudáveis e para que eles fiquem menos expostos aos fatores de risco de desenvolvimento da doença. Quem ainda não fez também acha importante, como a dona de casa Gláucia, que sabe dos riscos para os idosos e quer passar pelo exame. Porque as pessoas mais idosas sempre não cuidam tanto como os jovens, né? O jovem cuida mais, né? Não é verdade? Principalmente o pessoal da roça. Assim que tiver uma oportunidade, eu gostaria de passar. O difícil é a oportunidade, né? Porque é bastante gente, às vezes, né? Sabe? Mas eu gostaria, sim, de passar na médica para isso. No ano passado, 4.200 pessoas passaram pelo exame. Neste ano, a expectativa da Secretaria da Saúde é atingir o mesmo número. Mas alguns cuidados também podem ser realizados em casa. Inclusive, uma das orientações que a gente passa é que eles tenham o hábito de se autoexaminar. Então, é muito simples, em frente ao espelho, né, colocar a língua para fora, observar a lateral da língua, o lábio, palpação, olhar o céu da boca, o soalho da boca também. E, se encontrar qualquer tipo de alteração, procurar um cirurgião dentista da unidade de saúde mais próxima. A partir de agora, pessoas que cuidam e alimentam animais
comunitários, ou seja, que fazem a manutenção de cães que vivem nas ruas, não podem ser multadas. A lei que legitima esse ato foi sancionada na Câmara de Jacareí e reforça, aliás, que não há perigo nenhum de manifestação de zoonoses. A lei foi aprovada no dia 5 de maio, já sancionada pelo prefeito Isaías Santana, e é de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. Nesse mês de maio, foi aprovada na Câmara Municipal de Jacareí a Lei sobre o Animal Comunitário, que reafirma uma lei já existente no estado de São Paulo para a manutenção de animais em ambientes públicos da cidade. Em que situação que você pode dizer que um cão é comunitário? Aquele cão, por exemplo, ele está numa rua e ele é cuidado pela comunidade, né, por aquela rua. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode colocar uma casinha, ela pode alimentar esse animal, ela pode colocar coleirinha, ela pode vacinar esse animal, castrar. Pode não, ela deve fazer isso para que ele se torne um cão comunitário. Então, ele vai ser cuidado naquela região e ninguém pode reclamar disso. Na minha rua são 3 cachorros que ficam lá, eles sempre estão por lá, então eu sempre dou arroz, ou a gente faz um arroz fresquinho para eles, ou a gente dá ração e coloca água. Eu recebi aqui uns 4 munícipes que foram multados por estar alimentando animais na rua. Hoje não, hoje já pode alimentar animal na rua tranquilamente, que não pode ser multado. Só que quando a gente coloca, às vezes a gente deixa lá, mas meia horinha depois que a gente volta para ver se está lá, o poste não está mais lá. Então a gente não sabe quem, mas às vezes tem pessoas que não querem ver a gente alimentando os cachorros. Então eles roubam os potinhos, então a gente tem esse tipo de problema, mas a gente vai dando um jeito. Então hoje, qualquer pessoa pode ter um animal comunitário sem correr o risco de ser denunciado ou multado. Quanto ao problema de zoonoses, que são as doenças que podem ser transmitidas de animais para pessoas, o grande motivo das denúncias e reclamações por parte da população contrária à manutenção de animais que estão nas ruas, conversamos com o veterinário Osíris Franco, que esclareceu alguns pontos. Então vamos pensar assim, a alimentação dos animais, dos cães ou dos gatos, ela em si não vai gerar um problema grande ali de zoonoses, nós não vamos ter esse perigo, tá? Só que, quais cuidados que nós temos que ter? Vai alimentar o animal. Primeiro, em relação ao animal, você tem que ter o cuidado de dar a ração, tá? Então, evitar a alimentação caseira, alimentos de pessoas. Então, evitar ossos, espinhas de peixe, feijão, deixa o feijão lá, o feijão vai fermentar. Então, evita tudo isso. Então, você quer exercer essa cidadania, você dê a ração para o animal. Então, eu procuro sempre colocar a comida deles quando eu vejo que eles estão lá pela rua. Então, eu coloco, separo cada um num potinho, como são 3, coloco 3 potinhos e eu vejo eles comerem. Mas às vezes um ou outro dá uma enroladinha, mas eu vou, meia horinha, entro para casa, aí meia horinha depois eu volto para ver se eles já comeram. Então, assim que eu vejo que não tem mais nada, eu retiro. E água também, a gente troca todo dia, lava os potinhos todo dia para não ter perigo com dengue. A ração em determinado horário, o animal ele acostuma. Então você dá quando o animal chegou ali na sua porta, ele está ali pedindo a comida, então você vai e oferece. O animal comeu? Comeu. Ele não comeu? Você retira aquele alimento. Por quê? Ele vai ficar ali exposto ao sol, à chuva, então você vai ser uma fonte, vai atrair pombos, insetos, moscas, pardais durante o dia e à noite principalmente roedores e baratas. Aí sim nós temos um potencial de zoonoses devido aos roedores. É obrigação da prefeitura recolher. Se ela não recolhe, ela não pode tirar o direito de você alimentar. É importante também dizer que a vasilha apropriada, você tem que ter um comedor ou alguma vasilha reutilizável, tá? Não se utiliza, por exemplo, um marmitex de alumínio ou de isopor ou uma sacolinha plástica, você coloca aquele alimento ali e o animal ele pode inclusive ingerir esses recipientes. Olha, muitos animais abandonados na rua. Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência, não é? A gente não dá conta. E depois que eu fui eleita, as pessoas estão pedindo muito para recolher animais. Não tem como recolher todos os animais. Mesmo que faça outro canil, não tem como recolher todos. Então a população tem que entender que nós somos responsáveis por esses animais estarem na rua também. Não é? Nós temos que zelar pelo bem-estar deles. Que tivesse um pouco de compaixão e desse água, desse um alimento para o animal, não batesse no animal, não espancasse o animal. Tem pessoas que espancam o animal porque está na porta de casa, alguma coisa assim, né?
que parasse com isso e visse mais o lado humano, que pudesse ajudar esses animais. A solução não tem para agora. As pessoas estão querendo uma solução imediata para isso, não tem essa solução imediata. Não é? A gente tem que trabalhar em conjunto para poder ajudar esses animais. Fora isso, não tem solução por enquanto. A pessoa que vai exercer a cidadania, ela tem que ser plena. Então, a pessoa tem que ter a consciência de que tem que manter o local limpo. Então, o animal acabou de comer, tem que remover os restos que ficaram no chão, que sobraram ali, varrer o local e não manter o local sujo. A água tem que ser limpa, todos os dias você tem que lavar as vasilhas, então retira aquela água, limpa a vasilha, desinfeta e coloca uma água limpa, pelo menos uma vez por dia. Porque eu acho que eles merecem essa ajuda. Eles estão lá, cresceram na rua, não tem um abrigo, não tem ninguém. Então, não tem ninguém para alimentar. Então, eu senti isso, que eu deveria cuidar deles. Eu não dou só a comida, eu também dou carinho. Então, tem até um cachorro que ele apareceu lá, que ele era muito bravo. A gente chama ele de branco, porque ele tem bem grandão e todo brancão. E ele era muito agressivo. E quando a gente começou a cuidar dele, a dar comida, a dar atenção, ele mudou completamente. Então hoje ele é super carinhoso. Termina aqui essa edição do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.